Será que o conhecimento traz felicidade de verdade? Essa é uma das perguntas que acredito que todos nós já fizemos ela alguma vez na vida e talvez indagamos esse assunto porque a resposta ela é muito subjetiva, ela é muito difícil de ser dada, mas a gente vai, com base em alguns escritores e um historiador em específico que é o Leandro Carnal, nós vamos esmiuçar sobre esse tema e falar sobre o que ele acredita que traz felicidade de verdade e se o conhecimento, se a leitura mais especificamente falando, ela pode trazer felicidade, ela pode fazer com que você tenha uma vida um pouco mais plena. Então, na realidade, o que o Leandro Carnal acredita e eu concordo plenamente é que não necessariamente a leitura e o conhecimento em si ele pode vir a trazer uma vida mais feliz, uma vida possivelmente mais plena talvez, mas feliz necessariamente talvez não. E o porquê disso, né? Porque acredito que é de conhecimento da maioria que esteja ouvindo, que o conhecimento em si ele é libertador, porém ele também traz em si a consciência das coisas, né? Então é aquele mesmo assunto que nós já sabemos, né? Que quanto mais consciência que você tenha, mais você vai saber das mazelas do mundo, principalmente. Você também vai saber sobre coisas boas, só que você vai saber sobre as falcatruas, né, do mundo em si, sobre as coisas ruins, que tem muitas, né? Então pode ser que, e na realidade a maioria dos intelectuais de verdade são um pouco melancólicos por conta disso, né? Por conta dessas mazelas que eles acabam descobrindo ao longo dessa trajetória intelectual. Só que, apesar disso, existem muitos prós nesse assunto em específico, porque, de acordo com o Leandro Carnal, a leitura em si, né, o hábito da leitura, ele traz consigo um benefício muito grande, que é o de que nós vamos passar, né, nós somos seres sozinhos ao lado de várias pessoas que também são pessoas sozinhas. Então, a gente normalmente está rodeado por pessoas, só que por mais que você esteja com a tua família ou amigos, você necessariamente é uma pessoa sozinha. E principalmente se você tem filhos, você vai ter tanto uma vida adulta quanto uma velhice muito solitária. E o que acontece? A leitura, né, o hábito da leitura, talvez o conhecimento em si, ele faz com que essa vida solitária ela se torne um pouco mais prazerosa, porque a leitura em si, né, ela já traz vivências dos livros em específico que você vai ler, só que você aprende a apreciar, né, a leitura e aprende a apreciar a tua própria presença realizando essa leitura. E o Leandro Carnal, ele acredita que talvez a felicidade ela não seja possível através do conhecimento e da leitura, mas com o conhecimento e com a leitura você não alcança o céu, mas você consegue evitar o inferno. Isso já é uma grande coisa, já é alguma coisa a ser pensada. E com base no que o Luiz falou, a gente pode concluir que realmente o conhecimento é libertador e ele evita o sofrimento. Eu acho que evitar o sofrimento é melhor do que buscar a felicidade. Porque a busca vazia pela felicidade vai te deixar triste, querendo ou não. Quando você, por exemplo, quer fugir, vamos dizer assim, da realidade, né? Por exemplo, se drogando, bebendo e tal, você até tem aquele pico de felicidade, né? Mas e depois, né? Esses maus hábitos, o que causam para você? Essa procrastinação, às vezes, isso vai trazer tristeza. Então, é um paradoxo. Você busca a felicidade e vai ficar cada vez mais triste. Então, um dos teóricos assim sobre a felicidade, ele fala não só da felicidade, mas da vida em si, é o Jordan Peterson, né? Ele é um psicólogo lá dos Estados Unidos. Ele diz assim, né, que buscar uma vida significativa é melhor do que buscar uma vida feliz, vamos dizer assim. Porque a felicidade é uma utopia, né? A gente tem esse senso que a felicidade é o fim final da vida, vamos dizer assim. Mas não é, né? Porque, como o Luiz falou, né? Lendo e vivendo a vida, você vai ver que o mundo não é perfeito. Que ele tem as suas mazelas, seus problemas, né? E se você buscar puramente a felicidade, você vai ser infeliz, porque você vai se decepcionar com esse mundo. Então, viver uma vida com significado, né? O que eu digo com isso é você se autodesenvolver, né? E desenvolver o seu caráter.
Isso é você que vai decidir como que você vai fazer, né? Mas de se autolapidar, né? Uma boa analogia a isso, né, de se autodesenvolver é a escultura de Bob Carlyle, que é de um homem se autoesculpindo. Ele não está completo ainda. Vocês podem pesquisar no Google e tal. Bob Carlyle, a escultura dele, né? Ele se autolapida, é um homem se autolapidando. E acredito que esse é um dos sentidos da vida, né? Mas esse é um dos objetivos da vida que eu acredito, que é você se autolapidar e melhorar cada vez mais. E nessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você vai ter picos de felicidade. E essa que é a grande questão. A felicidade nunca vai ser plena, para sempre, assim. Quando você está vivendo uma coisa boa, assim, você tem que se agradar daquilo. E viver aquele momento feliz, não adianta. Por exemplo, o exemplo mais básico, assim, de recém-casados e tal. Eles estão naquele pico de felicidade, eles se amam e tal. Mas aquilo dali vai acabar não porque o amor não existe e tal, mas é porque aquilo dali é uma novidade. Geralmente novidade é que traz uma felicidade, né? Quando você adquire uma casa e tal, um bem material, traz até uma felicidade. Mas a gente sabe que não é plena essa felicidade, ela não vai durar para sempre. Então por causa disso, buscar uma vida significativa, com o desenvolvimento do caráter, acredito que no final da sua vida você vai ver, você vai pensar, né, minha vida valeu a pena. E acho que esse que é o sentimento máximo da felicidade, entre aspas, né? Viver uma vida significativa. E aliando isso que o Luiz tinha falado, né, da leitura, do conhecimento, o conhecimento ele vai te evitar tanto o sofrimento, porque você já sabe que você vai sofrer, então não vai ser uma surpresa quando acontecer as coisas ruins da vida. Você tem que estar preparado, vai acontecer coisa ruins, né? E buscando uma vida significativa, você não vai estar ali só, quero felicidade. Você sabe que vai vir coisa ruim, você vai estar mais preparado para isso. E uma coisa que a gente acha importante é buscar uma certa espiritualidade. Lógico que a gente não vai pregar nem nada aqui para vocês, cada um decide isso por si próprio. Mas buscar algo transcendente, vamos dizer assim. Essa busca pela vida significativa, a gente tem essa necessidade espiritual. Isso é com você, né? Você vai buscar a filosofia ou a sua própria filosofia de vida que mais se encaixa, né? Buscando esse autoaprimoramento. Porque se a gente vive apenas esse mundo material, né, que tudo é carnal, assim, vamos dizer assim, a gente vai, algum ponto da vida, pelo menos, a gente vai pensar sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. E se a gente não tiver uma boa base, a gente acaba se perdendo e ficando frustrado com a nossa vida, achando que ela não tem sentido. Então, esse também é um dos pilares para uma vida feliz, entre aspas, né? Nós vamos deixar os links de todos os vídeos que a gente utilizou como inspiração para esse podcast. E a gente pede para que vocês, para os que se interessaram no assunto, para os que acharam relevante, assistam os vídeos, que normalmente são palestras meio longas, de 1-2 horas, só que vale muito a pena. Eu aconselho de verdade que todos que estejam assistindo, ouvindo no caso, e que gostaram, que assistam de verdade, beleza?